dia, paz seja com todos vocês. Queria nessa manhã cumprimentar alguns irmãos e amigos que já estão conosco aí. Gislaine Mota de Almeida, Deus te abençoe, Gislaine. Deus te abençoe, Denise Rocha, Débora Camilo, obrigado Débora pelo retorno. Karina Danibali, também Deus te abençoe, e eu acredito que são esses que estão conosco por enquanto. Queridos, estamos aqui para o pão nosso de cada dia. Nossa meditação diária baseada na leitura anual das Escrituras e também em momentos de oração e busca do Senhor. Maria Aparecida Andrade, Deus te abençoe, Maria. Isabel Menezes, eu acho que eu falei todo mundo, né? Se eu não falei, dá um alô aí e a gente vai atualizando, ok, queridos? Nossa meditação de hoje, baseada na leitura de Gênesis 45 e 46, Salmo 23 e Marcos capítulo 3. E eu separei uma palavra muito comum, que nós estamos acostumados a ela, diariamente. E esta palavra é pastor. Uma palavra comum, conhecidíssima, das mais faladas dentro da igreja. Pastor. Humberto Tosi, bem-vindo, Humberto. E pastor na língua hebraica é Raá. Raá. Os capítulos de hoje, eles nos revelam um Deus amoroso, um Deus que cuida do seu povo em todos os momentos. E primeiro, nós vemos aqui a chegada da família de Jacó, Israel, ao Egito. E em que condições eles chegam ao Egito? Eles chegam ali, queridos, em carros, Faraó providenciou, mandou que José enviasse carros, alimentos, recursos, tudo o que eles precisavam para sair de Canaã e ir até o Egito, e ali eles seriam então colocados num lugar para sua proteção. Quando nós vamos para os evangelhos, nós encontramos o bom pastor, Jesus Cristo, ensinando, curando, cuidando das ovelhas perdidas da casa de Israel e preparando-as para uma terra muito melhor que a terra de Gósen, que foi dada lá atrás, muito melhor que até a própria Canaã, preparando eles para uma outra terra. E o Salmo 23, no caso, expressa tudo isso, desse amor de Deus, esse pastorado, esse pastoreio do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o povo dele, de uma forma assim maravilhosa. Salmo 23. Essa é a base da nossa leitura de hoje e os pontos principais que eu encontrei nelas. Um dos nomes de Deus é Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor. E aparece aqui no Salmo 23, no caso. E o Salmo 23, ele é um dos salmos mais conhecidos das Escrituras. Tão conhecido que esse conhecimento não se limita aos cristãos. É dentro e fora da igreja também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, ele é muito familiar. Assim como é familiar, querido, é a história de José. Quantas vezes, essa semana aqui falei várias vezes sobre José, quantas vezes nós já não lemos a história de José? Quantas vezes nós já não lemos sobre os milagres de Jesus, ouvimos pregar sobre os milagres de Jesus? Uma das coisas que eu fazia, ainda faço, mas eu estou me lembrando de um período específico, quando eu não era cristão, antes de ser cristão. Mas uma coisa que eu gostava muito do Natal e todo ano eu ficava esperando e queria assistir, era a Paixão de Cristo. Então eu conhecia já os milagres, já conhecia o que Jesus fazia, mesmo antes de vir a entregar a minha vida para Ele. Então, coisas que são familiares para nós. E que para alguns são mais familiares ainda, depende do tempo que você está caminhando com Deus. Depende do quanto você lê as Escrituras. Depende do quanto você já ouviu pregações. Depende de quantas vezes você já leu o Salmo 23. Então são coisas muito familiares, para outros mais ainda. Eu estou servindo a Deus já, eu sempre perco as contas aqui,
mas há 37 anos. Ou seja, são 37 anos que eu conheço o Salmo 23. Já li o Salmo 23 não sei quantas vezes durante esses 37 anos. Então vão se tornando familiares, conhecidos. E a familiaridade me chamou a atenção um quadrinho que eu vi esses dias, durante um processo seletivo que eu fui fazer. E esse quadrinho dizia o seguinte: a familiaridade gera, entre aspas, desprezo. Então, a familiaridade, ela tem essa característica de quando a gente vê muito uma coisa, contempla demais a mesma coisa, ela gerar um certo desprezo. Não aquele desprezo, vamos pensar assim, intencional, porque eu vejo então o desprezo, não é isso, eu estou rejeitando, não é. É um desprezo mais perigoso que esse, é um desprezo que é até involuntário. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que as coisas de Deus, a palavra de Deus, as manifestações de Deus, elas tendem a se tornar comuns. Comuns. Ou seja, nós lemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, da mesma forma que a gente leria uma poesia do tipo: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Percebe? Às vezes há esse risco quando nós temos muita familiaridade com as coisas de Deus, quando nós vemos as coisas de Deus o tempo todo, a gente corre esse risco. Esse é um dos grandes perigos da vida cristã. É um dos grandes perigos que nos rondam diariamente. Porque quando nós permitimos que a familiaridade, com as Escrituras, com as manifestações do poder de Deus, a familiaridade com as orações, com os tempos de oração, a gente permite que tudo isso roubem a grandeza das ações do nosso pastor. Mas que não causa mais o impacto que causava antigamente. Já não me emociona, não mexe lá dentro comigo. Então, qual é o desafio que nós temos diante dessa situação? É nos renovar a cada dia. Nós temos que todos os dias nos renovar, buscar a presença de Deus, buscarmos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pausa. Você sabe o que significa ser cheio do Espírito? Volta. Uma perguntinha para você pensar. Então, por que nós devemos fazer isso? Para evitar que nós viemos a cair num estado de entorpecimento espiritual. Para evitar que nós nos tornamos insensíveis diante de manifestações da graça de Deus. Chega uma hora que a gente vê o milagre e só vê. A gente bate palma diante do testemunho, mas é uma coisa automática às vezes. Não é uma coisa que flui de dentro para fora. Bom dia, Paulo Henrique. Deus te abençoe, meu querido. E aproveitando o bom dia do Paulo Henrique, bom dia também para o Lauro Jorge, que chegou aqui conosco um pouco tempo depois. Bom dia, Cristiane Saturnino, que acabou de entrar aí, está com a gente também. Então, queridos, esses são os cuidados que nós temos que tomar. Por quê? Porque quando nós olhamos nos capítulos lidos hoje, a gente percebe que fariseus e saduceus, escribas e doutores da lei, não tiveram esse cuidado. Eles não tiveram cuidado de se renovar diante de Deus. Eles se prenderam à forma da escrita, à forma da lei somente. E aí, quando eles são expostos ao milagre de Jesus, o que eles fazem? Eles se reúnem, mas não para considerar o que Deus está fazendo, não para considerar as grandezas e as maravilhas de Deus. Eles se reúnem para ver como vão matar Jesus Cristo. E acabam fazendo exatamente isso. Bom dia, Marilda, Deus te abençoe. Bom dia, Ageu, bom dia, Angelina Laurindo também. Então, isso acontece quando eu endureço espiritualmente, me entorpeço espiritualmente, eu perco a sensibilidade. E isso é um dos efeitos que pode, não estou dizendo que a familiaridade vai gerar isso, ela pode gerar se eu não me cuidar, não cuidar da minha vida espiritual. Então, deixa eu só mudar um negocinho aqui. O que acontece? A familiaridade, ela pode nos enganar.
Ela pode nos fazer pensar que nada existe mais para mim absorver, aprender em relação a Deus, em relação à sua palavra. Mas, queridos, o nosso Deus, nós não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus infinito. Esses dias eu estava vendo uma pregação da missionária Vera Tomasi, a Votorantim, e ela falou uma coisa que eu concordo com ela em gênero e número e grau. Sempre pensei assim, que às vezes nós ouvíamos, né? Hoje nem tanto, mas ouvimos bastante, a seguinte questão, que nós vamos ficar a eternidade diante de Deus, apenas dizendo santo, 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 tanto, né? Vamos ficar louvando o tempo todo. Bom, louvar o tempo todo e temos que louvar hoje, desde já, né? Essa é uma questão. Mas ela falou assim, não é possível que um Deus eterno, um Deus criativo, um Deus tão grandioso vai se limitar a nos colocar no lugar para ficar eternamente fazendo só isso. E eu concordo com ela, não, eu não vejo assim. A eternidade para mim ela é dinâmica, a eternidade ela é cheia de novidades a cada dia, porque o nosso Deus é um Deus infinito, um Deus que pode gerar coisas novas todos os instantes, todos os momentos. Ele pode nos dar revelações novas dele pessoalmente e da palavra dele. Mas nós precisamos, então, orar para ter contato com ele. Precisamos ler para entender esta palavra cada vez mais. Então, não podemos nos esquecer disso. Quem é o Deus a quem nós servimos? Não estamos servindo a um Deus de pau, de pedra, finito, a um homem, mas o Deus eterno, né? O Deus todo-poderoso. E não podemos nos esquecer do segundo ponto, né, no segundo instante, que a palavra de Deus também é eterna. Jesus falou que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ela se renova todos os dias. Ontem eu estava estudando, antes de ontem, estudando aqui Tiago. Se você olhar aqui atrás, está vendo esses papéis aqui? Esses papéis aqui é o projeto Tiago, tá? Estou escrevendo o comentário de Tiago. E eu estava estudando isso ontem, um capítulo polêmico de Tiago, e parando, e Deus me mostrou uma coisa tão simples ali, para entender o que Tiago está fazendo, para entender o que ele está falando, né? E coisa que tem gerado confusão em alguns instantes, mas assim, renovação, todos os dias, todos os instantes. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, deveria nos fazer chorar. Agradecer a Deus assim, emocionados pelo cuidado que Ele tem conosco todos os dias. Deveria ser o nosso versículo ali, para a gente olhar todos os dias e mandar beijos para Deus, né? Agradecer a Ele. Como o pessoal gosta de fazer hoje, né? Mandar coraçãozinho para o Senhor todos os dias. Não podemos nos endurecer. As coisas de Deus não podem se tornar comuns para nós. E não são comuns. Elas são sobrenaturais. O que acontece é que às vezes nós deixamos de olhar como algo sobrenatural. E até há quem diga por aí que não existe o sobrenatural. Não quero nem discutir isso aqui agora. Tá? Então essa é a nossa meditação de hoje. Né? Para a gente pensar como é que nós estamos nos renovando diante do Senhor, como é que nós estamos vivendo diante do Senhor. E vamos realmente tomar cuidado com isso. Não permitir que a chama que arde dentro do nosso peito se apague jamais. Ok? Essa é a meditação de hoje. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que essa verdade cresça cada dia mais e nos faça vibrar cada vez mais com Ele. Amém? Bom, temos mais aqui ainda Jurandir Moraes. Deus te abençoe, Jurandir. Obrigado por estar aqui conosco. Pastora Marilda, eu falei. Pastor Rubens Teres Martins, chegando aí também. Deus te abençoe, Pastor Rubens. Deixa eu ver se temos mais algumas pessoas aqui. Eu vi que tinha Ageu Moraes. Deus te abençoe, Ageu. Também, Deus cuide de você, da sua família. Eu acredito que todos estão cumprimentados. Se não, vai perdoando. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Às 9 horas da manhã estaremos aqui e todos os dias, a não ser tenhamos algum problema. Se tiver problema, acontece durante o dia em algum instante, tá bom, queridos? A gente avisa vocês. Até mais, se Deus quiser.